provavelmente você tem pouco tempo para estudar, você precisa estudar com eficácia. E aí você precisa, como eu faria para estudar o Código de Processo Civil se eu fosse prestar uma prova hoje? Seja uma prova de concurso, seja o exame da ordem, que seja, ou até mesmo para a prática. Como eu faria para estudar de uma maneira mais eficaz o Código de Processo Civil? Pessoal, é muito simples e eu já vou falar para vocês. Mas veja só, para o estudo do Código de Processo Civil, você tem que conciliar tempo e produtividade, que são esses dois fatores aqui. E eu já vou falar mais sobre isso. Veja que o Código de Processo Civil não é tão simples assim. Se você nunca atuou no contencioso, provavelmente você nunca teve contato com o Código de Processo Civil. Justamente porque ele é muito subjetivo, né? Não é igual ao Código Civil, que é mais objetivo, é o direito material, né? O Código de Processo Civil é subjetivo e aí fica mais difícil para estudar, mas tem uma maneira que você vai conseguir alcançar esses dois elementos aqui, tá? E eu já vou falar sobre essa maneira, mas por que elementos tempo e produtividade? Ora, porque provavelmente você tem pouco tempo para estudar, você precisa estudar com eficácia. E aí você precisa, nessa eficácia, ser produtivo, ter produtividade. Produtividade você vai alcançar tendo absorção de conteúdo e vendo uma grande quantidade de conteúdo. E lembrando que é a soma desses dois itens aqui, desses dois elementos. Porque não adianta, você não vai ser produtivo no estudo se você não tiver algum desses elementos. Imagine que você viu uma grande quantidade de conteúdo, mas acabou absorvendo uma pequena quantidade. Você não foi produtivo, ok? Agora, imagine que você gastou muito tempo estudando e também absorveu uma pequena quantidade. Também não foi produtivo, ok? Então não adianta você ter uma grande quantidade de conteúdo aí absorvido, certo? Você pode ver também que se você conseguiu ver apenas uma pequena quantidade e absorveu essa pequena quantidade, você não foi produtivo, porque você tem muita coisa para estudar. Simples assim. Então você precisa render nos estudos. E a forma que eu acredito ser melhor para você fazer isso hoje, que você não tem tempo, você precisa passar nessa prova, precisa aprender o CPC, é o mapa mental. Então vamos lá. Mapas mentais. Por que mapas mentais? É simples. Mapa mental, ele consegue construir aquela linha do tempo, como se fosse uma linha do tempo. Quando o professor vai ensinar para você Código de Processo Civil, ele faz uma linha do tempo falando os atos do processo. Quase todos fazem isso, porque funciona, porque você consegue começar a entender. Mas essa linha do tempo aqui, que eu estou falando, na verdade, é uma linha diferente. É uma linha que vai ficar desenhada, ela vai ligar, vai relacionar um elemento ao outro. Então, o mapa mental, ele permite essa relação. Então, até aquilo que é subjetivo, que você não entende, né, que você realmente não sabe ver isso, enxergar, você consegue, pelo menos, enxergar ali as palavras, o trâmite, o caminho, através do mapa mental. O próprio nome fala, mapa mental, né? Um mapa ali na sua mente em que você vai ligar os assuntos e no momento em que você vir determinado assunto você vai conseguir encontrar. Por exemplo, imagine que nós temos pouco tempo para conversar e aí você me pergunta, você não sabe, né, e gostaria de saber da história do Homem-Aranha, por exemplo. Você é alguém que chegou agora aqui na Terra e não sabe a história do Homem-Aranha e você me pede para te explicar. Só que a gente tem pouco tempo. E aí? Como que eu vou explicar para você? Vou contar a história? Vou ser muito objetivo? Como que eu vou fazer isso, né? Então, imagine que eu tenha um mapa mental que eu consiga te mostrar isso. Então, vamos lá. Temos ali o Homem-Aranha, certo? Vamos abreviar dessa forma, já começamos aí nosso mapa mental. Homem-Aranha, alguém que foi atingido aí, foi picado por uma aranha, certo? E aí, nesse contexto, acabou que ele percebeu que alguns sensores ali dele acabam mudando. Então ele ganhou uma melhor visão, ele ganhou agilidade, reflexo, né? E ele ganhou força. E aí ele resolveu usar tudo isso aqui, decorrente desse acidente, né, que houve aí, para se tornar um herói. Basicamente isso. Então veja só que essa é a história do Homem-Aranha. Tá bem resumido aqui, mas o mapa mental é isso, entendeu? Então imagine que você poderia ter páginas e páginas de um livro contando esses detalhes aqui com coisas que não são pertinentes para você entender a história, certo? E aqui já está explicado de uma forma mais simples. É isso, o Código de Processo Civil é isso. Você tem muita coisa lá que você consegue sintetizar e deixar dessa forma. Por isso que é importante que você verifique o link aí embaixo na descrição. Eu já deixei uma dica pronta aí para vocês. Vocês vão ter aí diversos mapas mentais gratuitos na internet. Mas, como eu falei, a ideia é ganhar tempo. Se a ideia é ganhar tempo, você tem que ir onde funciona. Você tem que ir direto onde já tem ali pessoas que testaram, já tem um funcionamento, já tem uma dinâmica, já tem tudo pronto. Então você ganha tempo. Aí só depende de você para colocar isso em prática e aí você ser produtivo, tá? Porque o conteúdo já está sintetizado. Todo o Código de Processo Civil sintetizado em mapas mentais aí, numa oportunidade incrível aí para você aproveitar esse valor, ok? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Então compartilhem, indiquem para mais pessoas, se inscrevam no canal e não se
se esqueçam de curtir, ok? Obrigado e até a próxima!